Alô, amigos do canal Montinho Artilheiro, chegando no ar mais um Na Arquibancada com Max Pimenta. Galera, acabou a espera, acabou a angústia, acabou a saudade. Hoje a bola volta a rolar pela Copa do Brasil nas suas quartas de final. Grandes jogos, 8 equipes lutando por um título e principalmente por uma vaga na próxima Libertadores da América. Às 21h30 no Allianz Parque, teremos Palmeiras Internacional. Grandes camisas em campo, afinal de contas, vários títulos nacionais, Libertadores e o Mundial, os dois mundiais do Inter. E o Mundial do Palmeiras ainda, que é contestado na FIFA. Quer dizer, o Palmeiras ainda está tentando a homologação desse título mundial, mas o torcedor palmeirense não quer nem saber. Para ele já é campeão mundial de 1951. Apesar de tanta história, as duas equipes vivem momentos distintos na temporada. O Inter, apesar de tudo, tentando lutar por uma afirmação, né? O Inter oscila bastante na temporada, joga partidas assim memoráveis, mas também joga assim partidas assim grotescas. Então, o Odair Helma ainda está lutando um pouco com a oscilação da equipe. Agora conta com o Paulo Guerreiro, que veio da Copa América, um dos artilheiros da competição, e vive um bom momento. Então o Inter conta com a boa fase do seu artilheiro, do Paulo Guerreiro. Por outro lado, tem o Palmeiras, que desde o início do ano está uma campanha sólida, apesar do tropeço no Campeonato Paulista, né, quando perdeu para o São Paulo nos pênaltis nas semifinais. Mas o torcedor do Palmeiras está nem esquentando a cabeça, nem se preocupando muito com isso, porque o Palmeiras vem bem na Libertadores, vem bem na Copa do Brasil e para mim, já falei isso no vídeo de ontem, é o virtual campeão brasileiro desse ano. Aliás, bicampeão, né? Ano passado já foi campeão, esse ano conquistaria o segundo título seguido, o 11º da sua história. Então, e além disso, o Palmeiras vem recheado de jogadores, tem um elenco robusto, o patrocinador muito forte, então possibilita que o Palmeiras venha com força na temporada, vem com tranquilidade. Então, Palmeiras tranquilo. Agora, a Copa do Brasil, né? Vai que de repente não esteja num bom dia e o Inter consiga um bom resultado de São Paulo, isso aí tudo é possível. Na minha modesta opinião, hoje o Palmeiras é o favorito. Joga em casa, o Allianz Parque lotado, então tem tudo para o Palmeiras conseguir uma boa vitória hoje. Nada que o Inter possa conseguir surpreender, mas para mim o Palmeiras hoje é o favorito. Também às 21h30 hoje, também na Arena da Baixada, nós teremos o Atlético Paranaense e Flamengo. É um confronto até parecido com o Palmeiras Internacional, porque o Flamengo tem um elenco muito mais qualificado do que o Atlético Paranaense, mas em compensação o Atlético Paranaense joga em casa e joga no gramado sintético da Arena da Baixada, que é a grande força do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense nessa temporada. Não só essa temporada, ele já vem sendo a força do Furacão há alguns anos. Tanto que quando o Atlético Paranaense sai da Arena da Baixada, não tem tanto o seu poderio, mas quando joga em casa é praticamente imbatível. Então, é um confronto complicado para o Flamengo, que hoje estreia oficialmente o técnico Jorge Jesus, que já chegou fazendo tipo uma revolução nos treinamentos, fazendo uma cobrança, fazendo um trabalho muito firme, um trabalho muito forte. Então, a expectativa da torcida rubro-negra é ver o que o português está preparando para o Flamengo nessa temporada aí, e o pontapé inicial é hoje. Pelo fato de jogar em casa, pelo fato da apoio da torcida e pelo gramado sintético, hoje o Atlético Paranaense é favorito. Mas em relação ao confronto, a gente não tem uma noção do que possa acontecer. O Flamengo, pelo elenco que tem, leva uma vantagem pelo elenco. Mas hoje o Atlético Paranaense é o favorito a conquistar o título, a conquistar a vitória na Arena da Baixada. Na quinta-feira, nós teremos Atlético Mineiro e Cruzeiro. Jogo às 20 horas no Mineirão.
Um jogo já recheado pela tradição do clássico mineiro, já seria atração por esse motivo. E agora ainda, pelo fato das duas equipes estarem vivendo momentos assim conturbados nos bastidores. O Atlético Mineiro, apesar da efetivação do novo técnico, ainda não demonstrou assim, ser digno de confiança ao seu torcedor. Então, jogos treinos até perderam para o América Mineiro. Um jogo treino, então ainda não há aquela certeza do torcedor que o time do Atlético Mineiro é um time confiável. Por outro lado, o Cruzeiro, que também levaria um certo favoritismo por ter um elenco mais qualificado, está vivendo uns bastidores completamente bagunçado, turbulento. Direito na terça-feira, a Polícia Federal bateu na Toca da Raposa para fazer uma devassa nos computadores, em documentação. Isso tudo proveniente daquela denúncia atrás da repórter Gabriela Moreira no Fantástico. Então, o Cruzeiro vive um momento complicado, desconfiança de desvio de dinheiro, um desvio de quase 500 milhões de reais, quer dizer, as coisas não andam bem lá pro lado da Toca da Raposa. Então, por conta disso, já seria equilibrado pela história das duas equipes, ainda mais por ambas estarem vivendo um momento assim bastante complicado. Então seria difícil de cravar quem é o favorito, tanto para o jogo dessa quinta quanto para a partida de volta da semana que vem. Agora, antes dessas três partidas, eu deixei por último mesmo, por incrível que pareça, o jogo que abre as oitavas de final da Copa as quartas de final da Copa do Brasil, que é o Grêmio e Bahia. Por que eu deixei por último? Porque Grêmio e Bahia, o jogo na arena do Grêmio, o Grêmio também está vivendo um problema assim de consistência no time. Chegou a namorar com a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. No final, antes da parada para a Copa América, o Grêmio parece que deu uma reagida. Mas ainda é difícil de saber se realmente o time gaúcho vai manter, se realmente está reagindo, se vai manter essa fase mesmo, se realmente achou o trilho, ou se ainda precisa conquistar alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem que ver de um Grêmio diante de um Bahia que vinha fazendo uma campanha sólida, uma campanha tranquila e poderia surpreender. Agora, depois dessa parada da Copa América, é tudo difícil, a gente tem que ver a bola rolar. Mas ainda falando do jogo do Grêmio e Bahia, por que eu deixei esse jogo por último? Porque Grêmio e Bahia pode ser a última partida do Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha, quem acompanhou a Copa América, foi o grande destaque da seleção brasileira, e ao lado do Paulo Guerreiro foi um dos artilheiros da competição. Então, por conta disso, já começou a pipocar notícia de que grandes clubes vêm em cima do Grêmio para tentar contratá-lo. E ontem, na entrevista da véspera de jogo, ele falou que ele iria para a partida e que depois da partida ele ia conversar com os repórteres, com os jornalistas. Então, há a expectativa de que alguma coisa esteja acontecendo nos bastidores e o Everton Cebolinha possa hoje, curiosamente, na sua volta da Copa América, estar se despedindo do Grêmio. Vamos aguardar, vamos ver o que nos espera o final dos 90 minutos de Grêmio Bahia. E aproveitando o gancho do Everton Cebolinha, vou falar um pouco também sobre uma transação que está esquentando os bastidores, principalmente aqui do Rio de Janeiro. Para quem não é do Rio de Janeiro, mas já devem ter acompanhado, o Flamengo, a pedido do técnico Jorge Jesus, está atrás de um centroavante. E o centroavante, todo mundo sabe que quem está acompanhando futebol é o Pedro do Fluminense, que é o alvo do Flamengo. E o Flamengo já fez várias investidas em relação ao Pedro. Primeiro chegou o Fluminense com uma proposta de 10 milhões
de euros por 75% do passe do Pedro. O Fluminense não aceitou. Aí depois o Flamengo tentou vir com 12 milhões por 50% dos direitos federativos do Pedro, mais 3 jogadores. O Fluminense voltou a negar e disse que cravou que só venderia o Pedro se o Flamengo pagasse a multa rescisória, o valor total da multa rescisória, que é orçada em 50 milhões de euros. Quer dizer, o Fluminense que só vende para o rival, o Flamengo paga a multa rescisória. E o jogador demonstrar vontade de ir, o que já aconteceu. O Pedro tanto o Pedro quanto seus empresários, pelas atitudes, estão querendo a transferência. Afinal de contas, o Flamengo ofereceu pagar 4 vezes o que ele recebe no Fluminense. Segundo fontes bastidores, ele recebe entre 150 e 200 mil. O Flamengo estaria disposto a pagar de 600 a 800 mil reais por período de salário. Então, o jogador quer ir. Mas o Fluminense está batendo pé firme e diz que ele só vende por 50 milhões de euros. Só que ontem eu recebi uma informação que o Flamengo, antes de dizer a informação, o Flamengo disse que estaria existindo negócio, que o Fluminense está taxativo, então ele está existindo negócio. Só que a história não é bem assim. Ontem eu recebi uma informação que o Flamengo está preparando uma nova oferta para o Fluminense, que seria na faixa entre 25 a 30 milhões de euros, por 80% do passe do Pedro, além de 3 jogadores, que seriam o Trauco, o Rodolfo e o Berrio. Veja bem, não é uma informação oficial, uma informação de bastidor que eu recebi ontem à tarde, que o Flamengo estaria recebendo o valor de 30 milhões de euros. Estava preparando, ainda não conversou, não procurou o Fluminense, teoricamente, mas que estaria preparando uma proposta para ser apresentada até a partida do Fluminense Vasco. Por quê? Porque se o Pedro jogar contra o Ceará e contra o Vasco, ele completa 7 partidas no Campeonato Brasileiro, aí não pode mais se transferir. Então, seria essa a jogada do Flamengo. Ele, até a partida contra o Vasco, ele estaria preparando uma oferta que chegaria a 30 milhões de euros por 80% do passe do Pedro. Ele viria para o Flamengo e o Flamengo cederia o Trauco, o Rodolfo e o Berrio para o Fluminense. Vamos aguardar, vamos ver o que espera ainda. O Fluminense ontem informações dadas em primeira mão pelo portal Saudações Tricolores e depois confirmada à noite pelo portal Netflu, o Fluminense está acertando a vinda do Nenê, o meia que estava no São Paulo, estava jogando São Paulo, ex-Vasco, Palmeiras e Santos. Ele ontem à noite acertou todas as bases salariais e até no máximo quinta-feira deve ser confirmado como reforço do Fluminense. Está vindo o Nenê, ontem o Fluminense foi apresentado o Muriel, mas em compensação parece que pelo jeito pode perder o Pedro ainda. Apesar de oficialmente o Flamengo ter dito que desistiu, mas aguardemos assim os próximos capítulos, porque tudo pode acontecer ainda em termos de transferência. O Flamengo quer o Pedro, o Pedro quer o Flamengo, mas o Fluminense mantém a postura de vender por 50 milhões de euros só. Vamos aguardar, vamos ver o que espera isso. O futuro dessa transação. E para encerrar também, os demais clubes seguem se preparando para a volta do Campeonato Brasileiro no final de semana. São Paulo segue na sua batida, o Santos também vivendo por um problema de salários atrasados, mais uma vez salários atrasados, o que irritou o Jorge Sampaoli, técnico do Santos, e houve um pequeno conflito lá entre o técnico Jorge Sampaoli e o presidente Zé Carlos Pérez do Santos. Então o clima também está de muita leveza lá na Vila Belmiro. Também assim não está de muita leveza também no Botafogo, são 2 meses de salários atrasados. E os jogadores estão ameaçando fazer greve, não estão querendo fazer trabalho de marketing, e o presidente do Botafogo também não determinou prazo de pagamento, quer dizer, o clima também era meio complicado pelo lado do Botafogo. E o Vasco também vivendo essa batida, se preparando
para enfrentar o Grêmio no final de semana. E o Corinthians também se preparando. Quer dizer, as equipes agora na sua reta final de preparação para a volta do brasileiro. E hoje nós teremos a Copa do Brasil. É isso, galera. Esse foi mais um Na Arquibancada com Max Pimenta, uma atração do canal Montinho Artilheiro. Quem estiver me vendo pelo YouTube, vai na parte inferior do canal ali e clique em inscrever-se. E ajude o amigo aqui no canal Montinho Artilheiro. E quem estiver me vendo pelo Instagram, vai lá na parte do texto, que lá vai estar colado o link do canal Montinho Artilheiro. E a gente clica lá e se inscreve no canal para poder me ajudar. Um beijo no coração de todos. Eu sou Max Pimenta, 45 anos, carioca, nascido no bairro do Rio Comprido, nos arredores da Tijuca, no Rio de Janeiro. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até amanhã com mais uma edição do Na Arquibancada com Max Pimenta. Tchau, tchau.